Direto agora de Nova York, correspondente da Rádio Bandeirantes, Eduardo Barão, 9h26 aqui no Brasil. Barão, bom dia. E hoje conosco o Cláudio Zaidan, que adora assuntos internacionais, viu, Barão? Eu sei disso, Zaidan é craque. Bom dia para você, Thaís, do mundo da Rádio Bandeirantes. Hoje temos Fala, muitos Barão. assuntos aqui nos Estados Unidos. Me conta, Zaidan, Thaís, quais querem começar por aqui, que hoje tem bastante coisa. Zaidan pode escolher. Ô Barão, além do basquete, né, nós tivemos aquele protesto que foi se espalhando e a decisão dos jogadores de não entrarem em quadra por conta dos tiros desferidos por policiais contra o Jacob Blake. Também a ATP, inclusive, anunciou que os jogos teriam um adiamento de pelo menos um dia e logo depois, inclusive, da decisão de alguns tenistas de não entrarem em quadra. E a ATP percebeu que não haveria como exigir a realização dos jogos, né? Isso tende a se espalhar, inclusive os jogadores da NBA disseram que talvez a continuação dos playoffs esteja comprometida, Barão. Verdade, Zaidan. Hoje vai ser realizada uma reunião ali por volta do meio-dia, hora do almoço, e os jogadores podem, sim, simplesmente não mais entrar em quadra. Ontem à noite houve uma reunião dos jogadores e dois times, o Lakers e o Clippers, os dois times de Los Angeles, os jogadores não queriam entrar em quadra. Entre eles está o LeBron James, que é o principal jogador da Liga Americana de basquete. Você imagina ter um campeonato sem seu principal jogador, sem o Messi, né, agora ainda no Campeonato Espanhol, sem o Cristiano Ronaldo jogando no Campeonato Italiano, né? Então seria algo parecido com isso na reta final, na reta de decisão. Você falou, Zaidan, sobre a WTA, né, os jogos de tênis, também tivemos movimentos semelhantes aqui na MLS, a liga de futebol mesmo, nosso soccer, né? E também jogadores de times de beisebol também decidiram não entrar em campo. Então é um movimento grande que está se espalhando. Para quem não acompanhou, né, ontem à noite não houve rodada da NBA, dos playoffs da NBA. Há risco da rodada de hoje também ser cancelada. É bem provável, aliás, que ela seja cancelada. E o campeonato está em risco, porque os jogadores não se conformam com mais um ato envolvendo a agressão de um policial, esse específico, que deu 7 tiros no Jacob Blake, um policial branco e um cidadão negro americano, assim como já tinha acontecido lá atrás com a morte do George Floyd. À época, vários jogadores da NBA foram para as ruas, participaram dos atos, das manifestações contra o racismo. Alguns não queriam ter ido para a bolha, queriam continuar se manifestando. A Liga acabou dando um jeito, escrevendo na quadra, né, a frase "Vidas negras importam", muitos jogadores usando frases e palavras nas suas camisas, nos seus uniformes. Mas o fato é que agora, com essa decisão de ontem, uma decisão histórica, a situação ganha um outro peso aqui nos Estados Unidos. Barão, outro tema interessante é, claro, a convenção republicana. E tanto o Trump quanto o Mike Pence estão dizendo basicamente o seguinte. O Trump, inclusive, com aqueles arroubos, né, dizendo, olha, se o Biden vencer, a China vai mandar nos Estados Unidos, né? E ontem, inclusive, quase acontece um incidente, porque havia aviões espias dos Estados Unidos, onde a China realiza exercícios militares ali no Mar do Sudeste Asiático. E o Trump chegou a dizer que o Biden é um cavalo de Troia. Ele não é mais ele, mas ele traz embutido na candidatura dele a esquerda radical que teria se apoderado de parte do Partido Democrata. E, por outro lado, na convenção democrata, o assunto foi Trump. Ou seja, nem numa convenção, nem em outra, alguém disse, se eleito, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas o Biden foi o assunto entre os republicanos e o Trump o assunto entre os democratas. Isso tem um impacto aí no eleitor independente, aquele que não é necessariamente democrata ou republicano na eleição, Barão? Você tem toda a certeza disso, Zaidan. A falta de propostas, de promessas mesmo, né, que está tão acostumado, né, simplesmente não está existindo. Está existindo uma briga de um lado para outro aqui, né? São os democratas falando mal do Donald Trump, são os republicanos falando mal do Joe Biden. E muitas vezes com afirmações que são impossíveis de você saber na prática se é verdade ou não, né? Imagina só. Ontem, como você falou, tivemos a penúltima noite, hoje será a última noite, com o discurso do candidato que está tentando a reeleição, Donald Trump, né? Ontem o Mike Pence, o vice dele, foi
o protagonista da noite da convenção republicana, e disse que Donald Trump é o homem para ficar à frente da Casa Branca, que se Biden ganhar, a situação do país vai ficar muito complicada. Mais uma vez, bateu naquele discurso de lei e ordem, né, que está sendo muito propagado aqui pelos republicanos, em meio às manifestações que voltaram a acontecer, e algumas manifestações com violência. Tivemos 2 mortes ontem em meio a protestos na cidade de Kenosha. Ou seja, propostas em si mesmo, Zaidan, muito pouco, muito pouco. Então, a gente sabe que a eleição aqui nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório, as pessoas não necessariamente precisam sair de casa para votar. Nessa eleição especial, a maioria dos estados está optando pelo voto pelos correios. De qualquer forma, há essa dúvida no ar, né? Hoje, as pesquisas mostram a vantagem do Joe Biden, há uma insatisfação, principalmente como o Trump lidou com a pandemia do coronavírus por aqui, mas as propostas de como o país vai passar por essa crise financeira, em especial, ainda estão em segundo plano. Só para finalizar, a gente está acompanhando o furacão Laura, que nas últimas horas tocou aqui o estado americano, na região do Missouri, na região do Texas, e já trouxe muita destruição. As cidades acabaram sendo inundadas, é um furacão de categoria 4, é um dos mais poderosos a atingir aqui o solo americano. Falta luz naquela área, 750 mil pessoas foram deslocadas para abrigos, para casas de parentes. Agora, durante a manhã, vai dar para você ter uma ideia do tamanho da destruição, mas casas foram levadas, o solo foi tocado a 240 km por hora, com ventos de mais de 240 km por hora, ou seja, é um furacão que vem preocupando as autoridades, e ao longo do dia a gente vai saber qual é o tamanho do estrago. Eduardo Barão, direto de Nova York, bom trabalho, até já, Barão. Valeu, Thaís, Zaidan, bom dia para vocês, obrigado, até mais. Um abraço, Barão.